Olá, como vai? Tudo bem? Aqui é Moisés Ribeiro, Master Coach Trainer e Sênior e CEO da Brascoach. Para mim é um prazer, uma honra e um privilégio estar aqui com você novamente na série de vídeos Humanos Cheios de Recursos, os 27 poderes da alta performance. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, este é o momento. E por favor, aciona o sininho lá, porque quando tiver aqui os nossos vídeos, e aí nós teremos conteúdos semanais, nós teremos então a oportunidade de avisar você. Você será avisado automaticamente para usufruir desse conteúdo que eu não tenho dúvida terá um impacto significativo na sua vida pessoal e profissional. E hoje nós vamos falar sobre um poder que podemos dizer que é um dos ápices, né? Auge daquilo que nós estamos tratando aqui. Chama-se o poder das emoções. O poder das emoções. O que é que nós observamos via de regra? Pessoas que são altamente inteligentes, pessoas que têm dons maravilhosos, talentos fantásticos, habilidades incríveis, mas simplesmente não deslancham, simplesmente não alcançam o seu lugar ao sol, não têm resultados, não têm sucesso pessoal e profissional, por quê? Por conta de suas emoções. São pessoas que têm habilidades maravilhosas, mas são dominados pelas suas emoções, a ponto de ter arroubos de temperamento, a ponto de se jogar emocionalmente em cima de outras pessoas. E detalhe, uma pessoa que não tem equilíbrio emocional é uma pessoa que fatalmente, quando aparecer as oportunidades, ela será preterida. Por quê? Porque uma pessoa que não sabe trabalhar as suas emoções não gera segurança e credibilidade. Então, essa pessoa normalmente vai para o viés da injustiça, do tipo, fulano ganhou porque faz parte da panelinha, Beltrano ganhou a promoção porque isso, então acaba caindo na TCR, transferência de culpa e responsabilidades, não sabendo, e às vezes isso é inconsciente, que ele é simplesmente dominado pelas suas emoções. Não tem aquilo que o Daniel Goleman chama de inteligência emocional, que é a sua capacidade de canalizar suas emoções para situações apropriadas. Já vamos falar sobre isso, mas antes disso vamos falar sobre as emoções. Para que servem as emoções? A palavra emoção vem da palavra latina emovere. Na própria palavra, ou raiz, etimologicamente falando, já está implícito que quando há um estímulo, o nosso organismo, a nossa essência, ela é programada para agir, para a ação. Então, o que é uma emoção? Uma emoção é uma programação para a ação. E eu considero como um dom divino, um presente vindo de Deus para você na sua sobrevivência. Exemplo simples para ilustrar esse ponto. Imaginemos que você veja uma cobra que está próximo de você. Ninguém racionaliza dizendo o seguinte, uma cobra, ela é cinza, ela é fininha, será que ela corre rápido? Será que ela pica? Será que ela é venenosa? Será que essa cor é do tipo... Ninguém fica racionalizando isso. Quando você vê uma cobra, o que você faz? Você dá 2, 3 pulos para trás. A emoção diz para você o quê? Haja. Para fugir ou para ir para cima, quando você tem um estímulo relacionado às várias emoções que nós temos, né? Amor, alegria, raiva, tristeza, medo, não importa. A emoção, ela diz o seguinte, haja de determinada forma. O que acontece é que nós temos no nosso cérebro um sistema chamado sistema límbico, que é o sistema que trabalha as emoções. E dentro dele há um dispositivo chamado amígdala. Quando a amígdala, ela dá o significado às emoções. Aliás, significado emocional. Os eventos que nós temos, quem dá sentido a eles, ou um significado a eles emocionalmente, é a amígdala. O que muitas vezes acontece é que algumas pessoas têm o que é chamado de sequestro da amígdala. Ou seja, tem uma reação desproporcional a um determinado estímulo porque a emoção o dominou. A emoção dominou. E isso tem levado, infelizmente, muitas pessoas a fazerem, falarem, agirem de forma inadequada a ponto de se arrepender depois, ter que pedir desculpas, ter que pedir perdão e pior ainda, quando perde o quê? Relacionamentos, quando perde carreira, quando perde uma série de coisas. E, em algumas situações, a gente que está matando gente, pessoas que estão matando pessoas por conta das emoções, exatamente por conta do não trabalhar as emoções. Diferentemente do que algumas pessoas ensinam, vamos controlar as emoções. As emoções, elas foram colocadas dentro de nós não para serem controladas.
As emoções, elas foram colocadas dentro de nós para que nós possamos realmente agir. Então, uma emoção, ela não é para ser controlada, e sim para ser canalizada, e sim para ser canalizada para uma situação apropriada. Por exemplo, a raiva. Eu gosto muito de uma frase de Paulo que diz o seguinte: olha, fique furioso, mas não peque. Quer dizer o seguinte: olha, você vai ter raiva, você vai ter ira, mas é o seguinte: olha, não faça com que isto leve você a um comportamento, uma ação que vai fazer o quê? Impactar a vida de outras pessoas de forma negativa. Agora, esse mesmo sentimento, essa mesma raiva pode ser canalizada para uma energia para você fazer o que precisa ser feito. Então, o que nós já aprendemos aqui? Que para trabalhar emoções, nós temos que ter aí o quê? Cinco itens que são colocados pelo Daniel Goleman para nós trabalharmos bem a emoção. Primeiro é o quê? Conhecimento de si mesmo, autoconhecimento, autoconsciência, autopercepção. É você começar a entender o quê? Quais são as emoções que mais acometem você? Quais são as emoções que você mais tem que lidar durante o dia a dia? Na prática, você começar a perceber com o que você tem que lidar. Por exemplo, você lida muito com a raiva, alguns perfis têm que lidar muito com a raiva, falta de paciência o tempo todo que está se jogando emocionalmente. Já outros é o oposto, tem a tristeza. São pessoas que ficam down, baixo astral, são pessoas que têm uma dificuldade de ter resiliência a ponto dos estímulos baterem nele, ao invés dele devolver, não. Ele simplesmente absorve aquilo ali e a sua energia ela acaba acabando. E aí nós temos aí a questão do medo. O medo quando domina. Eu gosto muito de uma frase de Platão, que diz o seguinte, posso até entender que as criancinhas tenham medo da escuridão, mas não posso entender que adultos tenham medo da luz. Veja só, o medo ele está aí justamente para uma certa proteção. Agora, quando ele o domina, o que acontece? Você fica escravo, você fica refém. Então ele não é canalizado. Agora, melhor do que isso, no nível mais profundo. Se você entende quais são as emoções que acometem você, você sabe quais são os estímulos que levam você a ter essas emoções? Já parou para pensar quais são os estímulos que levam você a ter estas emoções? Se você entende isto muito bem, você não vai ser pego de surpresa, você vai ter clareza, na verdade, consciência, uma percepção ampliada do que realmente está acontecendo. Aí você pode ir para o segundo nível da inteligência emocional, que é o quê? Conhecimento do outro. É você reconhecer as emoções no outro e você entender como é que as pessoas sentem, como é que as pessoas agem devido às emoções. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você ficaria próximo de um vulcão que está próximo de entrar no estado de erupção? É lógico que não. Infelizmente, algumas pessoas se comportam como tal, estão em erupção o tempo todo e elas acabam rechaçando, porque senão, se as pessoas não fugirem daquela pessoa, infelizmente vai ter o quê? Lava quente. Alguns que são executivos, que são empresários, são empreendedores, têm tido problemas, por exemplo, de assédio moral, problemas de ações trabalhistas, justamente por conta do quê? De não saber trabalhar as suas emoções e não reconhecer as emoções dos outros e acabam se tornando vítimas de armadilha por entrar na frequência. Entrar na frequência é isso mesmo. A emoção é uma onda eletromagnética. Quando você entra na frequência da outra pessoa, quem assume o controle é o outro. Você fica refém da situação. Então, o primeiro é conhecimento de si mesmo. O segundo é conhecimento do outro. É você começar a reconhecer, então, as emoções que tem no outro e como é que você vai lidar com isso. Terceiro ponto, motivação. Motivação. O que é motivação? É você o quê? Trabalhar suas emoções a serviço de uma meta. Trabalhar suas emoções a serviço de um objetivo. Aí nós temos o que? Foco. Energia concentrada num único ponto. Nós temos uma outra coisa aí que é você começar a trabalhar a questão de realização e propósito. É você ter continuidade naquilo que você está falando ou fazendo. Depois nós temos dentro disso aí gerenciamento de si mesmo. É quando você consegue, além de entender claramente como é que as emoções e estímulos acometem você, como é que você vai canalizar isto? Como é que você vai usar o quê? As suas emoções para impactar não só você, o seu meio, mas os outros. E depois nós temos gerenciamento do outro, é quando você consegue
não só entender as emoções, as emoções do outro, mas você consegue fazer com que aquelas emoções comecem a trabalhar a favor do meio que você está, na comunidade que você está inserido, e aí você vai entender que é algo que é gregário, né? Que é um senso de comunidade. Emoções, então, são feitas para levar você à ação. Emoção é uma programação para a ação. Sendo, então, uma programação para a ação, quem investe no autoconhecimento, na autopercepção, para entender como é que elas nos acometem, como é que as pessoas lidam com as emoções e sabem trabalhar isso, muito bem, as coisas começam a funcionar. 2 dicas práticas para você, em termos de frase de efeito, para ajudar você a ser inteligente emocionalmente. Primeira dica: jamais tome decisões permanentes sobre o efeito de emoções temporárias. Vou repetir isso. Jamais tome decisões permanentes sob o efeito de emoções temporárias. Então, muitas vezes, quando nós temos um luto, ou quando estamos no estresse profundo, ou quando nós estamos envolvidos numa situação, tomamos decisões precipitadas. Então, a ideia é, se você está sob pressão, não tome decisão naquela hora. Os pesquisadores dizem, inclusive, o seguinte, que existe um negócio chamado 6 segundos. Quando você recebe um estímulo, a sua amígdala, ela é cega nesses 6 segundos. Então, aquela coisa de contar de 1 até 10, que o seu vovô dizia para você, que seu papai dizia para você, é excelente. De fato, quando você leva tempo para responder, quando você está totalmente dominado por emoções, então você vai ter aquilo que é chamado de sabedoria. Daí vem a outra frase que diz o seguinte, olha, um homem inteligente resolve problemas que um homem sábio jamais teria. Um homem inteligente resolve problemas que um homem sábio jamais teria. E quem é esse sábio? Esse sábio é alguém que não é regido pelas emoções. Então ele não é dominado pelas emoções, mas ele sabe fazer o quê? Canalizar emoções para situações apropriadas, reconhecer emoções nos outros, e aí fazer com que as coisas não sejam decididas de maneira precipitada, há um tempo, para tudo há um tempo determinado. Quando nós entendemos isso, nós vamos ter o quê? Mais paciência e poderemos, então, estar trabalhando usando o neocórtex frontal, que é quando ele consegue se apropriar daquela emoção e responder racionalmente para a tomada de decisões. Isso vai fazer com que você se torne um sábio. E é esta a contribuição que nós temos para você. O que você vai fazer com suas emoções a partir de agora? Fique de olho, perceba, observe a si mesmo e observe aos outros. Quando você faz isso, a tendência é o que você comece a ter resultados extraordinários no menor espaço de tempo. Porque agora você é o que? É um protagonista, você é alguém que tem inteligência emocional. Espero ter contribuído bastante com esse conteúdo para você. Nos vemos no próximo vídeo. Na série Humano Cheio de Recursos, os 27 poderes da alta performance. Muito obrigado por você estar aqui. Um forte abraço e fique com Deus.